Em algum lugar no subsolo de laboratórios super secretos, os cientistas estão tentando criar um buraco negro. Parece que a última experiência foi um sucesso. O buraco negro paira sobre a mesa por um momento, mas então, em uma fração de segundo, ele a engole inteira. Após esta refeição, o buraco negro cresce até ficar fora de controle. Microscópios e tubos de ensaio voam para o vazio escuro. Logo, tudo na sala foi consumido. Quanto mais come, maior ele fica e atrai objetos ainda maiores. Na superfície, as pessoas seguem sua vida normalmente. Alguns corredores param de correr ao ver uma esfera negra gigante crescendo à distância. Casas são arrancadas de seus alicerces e carros voam pelo ar, em direção ao abismo negro. Em apenas alguns minutos, o buraco negro envolveu todo o nosso planeta. Depois, cresce o suficiente para consumir a Lua e Marte. O buraco negro agora é mais pesado do que qualquer coisa em nosso sistema solar. Todos os planetas começam a circundá-lo, antes de se tornarem alimento para o monstro. Por fim, até o Sol se extingue na barriga da fera. Bom, me pareceu muito sombrio. Não se preocupe, não é assim que este cenário se desenrolaria na vida real. Nossos cientistas podem realmente ser capazes de criar um buraco negro, mas é muito mais seguro do que isso. O esforço para fazer um buraco negro é liderado por cientistas que trabalham em Genebra em algo chamado Grande Colisor de Hadrons. Essa máquina basicamente faz as partículas se moverem em alta velocidade até que colidam. Quando isso acontece, elas liberam muita energia e criam muitos efeitos interessantes. Os cientistas acreditam que a energia liberada por essas colisões pode ser suficiente para criar um buraco negro. Algumas pessoas ficaram tão preocupadas com isso que até tentaram proibir a construção do Grande Colisor de Hadrons. Felizmente, se um buraco negro surgisse, seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Os buracos negros realmente produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Se um surgisse no experimento, ele queimaria instantaneamente e desapareceria em 1/1000º de segundo. Mesmo se um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão levemente que nada aconteceria. Supondo que tenha sobrevivido o suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria cerca de 500 trilhão de anos para ganhar meio quilo. Os buracos negros podem ser realmente úteis. Um com a massa do Monte Everest emitiria energia suficiente para abastecer completamente a humanidade. Melhor ainda, os buracos negros são tão densos que um desse tamanho ocuparia apenas uma pequena parte do espaço. Não poderíamos criar nada tão enorme quanto os buracos negros que ocorrem naturalmente. Alguns podem pesar centenas de milhares de vezes mais que o nosso Sol. Recentemente, os cientistas observaram um verdadeiro banquete de buraco negro. A visão de um buraco negro destruindo uma enorme estrela é uma das visões mais fascinantes do universo. Mais pesado e mais destrutivo do que qualquer outra coisa que existe, o buraco negro é incrível e assustador. E os buracos negros não são realmente negros. Eles são tão grandes que mesmo a luz não consegue escapar da sua atração, o que significa que eles são realmente invisíveis. Os cientistas só podem encontrá-los com instrumentos especiais. A maioria dos buracos negros naturais nasce quando as estrelas chegam ao fim de sua vida útil. Você pode imaginar estrelas saudáveis como fornalhas gigantes que queimam hidrogênio e liberam quantidades inacreditáveis de energia. A cada segundo, estrelas como o nosso Sol produzem mais energia do que a humanidade jamais produziu, o que a empurra para fora e a faz querer se expandir. Isso é o que eventualmente encontra seu caminho para a Terra, como o calor que deu origem à vida em nosso planeta. A única coisa que impede essa expansão é a gravidade, uma força que basicamente puxa objetos em direção a algo pesado. A maioria das pessoas conhece a gravidade como algo que nos mantém plantados no chão e nos impede de sair voando para o espaço. A força da gravidade de uma estrela é tão forte nas estrelas que as faz querer implodir sobre si mesmas. Então, quando uma estrela está saudável, a força da gravidade empurra para dentro e a energia que ela libera tenta inflá-la como um balão. Essas forças, na maioria das vezes, se cancelam e impedem qualquer coisa de acontecer. Quando uma estrela queima seu combustível, porém, nada está empurrando para fora para impedi-la de entrar em colapso sobre si mesma. Algumas estrelas realmente grandes produzem tanta energia que gradualmente se expandem em algo chamado gigante vermelha. Quando ficam sem combustível, elas esfriam e a gravidade empurra o objeto enorme para um espaço minúsculo. Os cientistas usam o nosso Sol para medir o quão grandes são as coisas no espaço. Ele pesa uma massa solar.
Se uma estrela leve como o nosso Sol implode, não acontece muita coisa, o que é uma sorte se você já se preocupou em ser engolido por um buraco negro. Se uma gigante vermelha com cerca de 10 massas solares implodir, algumas coisas incríveis podem acontecer. O colapso de uma delas é tão intenso que explode em uma supernova, liberando uma luz tão brilhante quanto toda a galáxia. Estrelas com massa suficiente para produzir supernovas, às vezes, se tornam buracos negros. Seu peso faz com que a gravidade as empurre para baixo e as compacte até que entrem em colapso em um buraco negro em menos de um segundo. O interior de um buraco negro é misterioso e inexplorado, por razões óbvias. Uma coisa que sabemos é que eles são tão grandes que podem até distorcer o tempo. Um segundo próximo ao disco negro pode ser igual a semanas ou até meses na Terra, dependendo do seu tamanho. Em 2019, os cientistas viram um buraco negro devorar uma estrela do tamanho do nosso Sol. Embora tivesse 1,4 milhão de quilômetros de largura, a estrela estava completamente presa no campo gravitacional do buraco negro. Por um tempo, eles dançaram em torno um do outro, gradualmente chegando mais e mais perto. Eventualmente, porém, a estrela foi extinta na boca invisível do buraco negro. O buraco negro às vezes libera feixes de energia para o espaço. O plasma crepitante voa a 10 mil quilômetros por segundo, conforme o buraco negro termina de destruir a estrela. Cerca de metade da massa da estrela é consumida, enquanto o resto é ejetado para o espaço. Incrivelmente, esses titãs insaciáveis até consomem outros buracos negros quando ficam grandes o suficiente. A colisão de 2 buracos negros foi testemunhada recentemente por cientistas quando um pesando 85 massas solares encontrou outro que tinha 66 massas solares. Quando os buracos negros interagem, o maior sempre engole o menor, adicionando ainda mais massa a si mesmo. O buraco negro resultante aqui atingiu enormes 142 massas solares. É difícil de acreditar, mas isso ainda é muito pequeno para um buraco negro. Ele continuará a consumir tudo ao seu redor e pode até atingir o tamanho de um buraco negro supermassivo em algum ponto. Esse tipo é incrivelmente grande e destrutivo. Nossa galáxia inteira, a Via Láctea, gira em torno do campo gravitacional de um desses buracos negros supermassivos. Este monstro pesa cerca de 4 milhões de massas solares, ou mais de 1 trilhão de vezes o nosso planeta. Isso nem é o maior que eles podem ser. Também é teorizado que os buracos negros podem ser criados sem uma explosão dramática. Grandes nuvens de gás que pesam centenas de milhares de massas solares podem se condensar sob a força de sua gravidade para formar uma estrela. Esse objeto já seria tão pesado que continuaria a se compactar até se tornar um buraco negro, pulando o estágio de supernova. Buracos negros supermassivos estão tão distantes e difíceis de observar que a ciência não tem um entendimento completo deles. Não sabemos muito sobre o que acontece dentro de um buraco negro, o que leva a muita especulação. Durante décadas, as pessoas teorizaram sobre como poderíamos usar os buracos negros. Saber que eles distorcem o tempo significa que alguém poderia usá-los para viajar ao futuro com a tecnologia certa. Se fosse possível construir uma nave forte o suficiente para suportar os poderosos campos gravitacionais, isso seria simples. Só seria necessário decidir até onde queriam ir e voar em volta do buraco negro. Nos poucos minutos ou horas que essas pessoas passassem perto da distorção do tempo, anos poderiam ter se passado na Terra. E elas poderiam ter milhares de anos sem terem envelhecido fisicamente. Uau! Isso é oficialmente de cair o queixo. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar. Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui.
O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de raios-x da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana. Portanto, as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-x. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-x deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez dois deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-x está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-x. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação, o equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do Grande Colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares,
menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitárius A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitárius A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer, só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. Então, o negócio é o seguinte, algo está prestes a acontecer que pode afetar tudo o que já conhecemos sobre espaço e tempo. Você já ouviu falar de buracos negros, certo? Aquele tipo de fenômeno mais denso do que a vida que geralmente existe no centro das galáxias. Espera-se que 2 deles, localizados a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, entrem em colapso um com o outro e, nossa, não quero estar por perto para ver isso. Vamos esclarecer uma coisa, os buracos negros são as coisas mais poderosas de todo o universo que conhecemos. Se eles decidissem se transformarem em a vingança dos Sith, estaríamos condenados. Um buraco negro já foi uma estrela maciça que se tornou uma supernova, o que significa que entrou em colapso e a magnitude da explosão criou um buraco negro em seu lugar. A propósito, ele não puxa coisas para dentro como um aspirador de pó. Esse é apenas um mito popular. Digamos que substituíssemos nosso Sol por um deles no centro do Sistema Solar. Não mudaria muita coisa, exceto o fato de que talvez todos nós congelássemos. Mas os buracos negros podem fazer algo muito pior do que aspirar coisas: apagar o próprio universo. Se um deles seguisse uma linha do tempo normal, iria de sua criação até o desaparecimento total. Mas o processo é muito, muito lento. Estou falando de bilhões e bilhões de anos até que ele perca totalmente sua massa. Isso se dá em razão de uma constante perda de massa a cada segundo. Ela é irradiada, assim como um bule de chá fervente perde sua água como vapor. No entanto, as coisas raramente saem como planejado, tanto em nossas vidas quanto, aparentemente, no próprio universo. Assim, não seria uma grande surpresa descobrir que 2 buracos negros estão a caminho de entrar em colapso. Foi o que os cientistas descobriram recentemente. E vamos apenas dizer que esse é um dos motivos pelos quais a comunidade científica está se assustando um pouco. A primeira pergunta que vem à mente é: o que isso significa para nós, humanos? Aniquilação total? Ora, não há necessidade de ser tão dramático. Na melhor das hipóteses, estaríamos em uma experiência do tipo interestelar. Prossiga, por favor. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo aconteceu.
Há 45 anos, um grupo de cientistas começou a notar um comportamento estranho vindo de uma galáxia muito, muito distante. Ela se encontra a 9 bilhões de anos-luz de distância, e seu nome científico é um bocado complicado, mas vamos chamá-la de super distante. Você deve estar se perguntando, como os cientistas observaram esse buraco negro tão distante se ele não emite nenhuma luz? Boa pergunta! Isso ocorre porque esse tipo de formação reúne discos de gás ao seu redor e emite parte desse material para o espaço. Esses jatos podem ser detectados a uma distância de milhões de anos-luz. Agora, se eles forem direcionados para o espaço, os cientistas dão a esses buracos negros um nome especial: blazares. Um deles, em particular, vem ganhando atenção mundial recentemente. Nome longo, mas vamos chamá-lo apenas de Andy. Imagine que você é um cientista da Caltech, está observando um blazar em seu radiotelescópio e percebe um comportamento estranho. O brilho aumenta e diminui, como o tic-tac de um relógio. A princípio, você não entende o que está acontecendo ali, em um canto distante da galáxia. Mas então percebe que deve haver outro buraco negro circundando o primeiro. Em outras palavras, os cientistas descobriram que Andy estava sendo orbitado por outro blazar, Gomer. E a realidade de sua cintilação só pode significar que eles estão próximos de um colapso total. E fica pior. Estima-se que cada um dos dois blazares tenha algumas centenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Você já viu a nossa estrela? Ela é enorme, tem 333 mil vezes a massa da nossa Terra, o que mostra que estamos destinados a enfrentar algo fora de nosso alcance. Essa não é a primeira vez que os cientistas detectam algo assim. Em setembro de 2015, o observatório LIGO percebeu uma colisão de 2 buracos negros. Cada um tinha o peso de 30 sóis, e um equivalente a 3 massas solares foi liberado quando se chocaram. E adivinhe só, essa onda gravitacional passou pela Terra na velocidade da luz, mas não fomos realmente afetados por ela. Talvez você estivesse dormindo e sentisse algo estranho no ar, mas nada significativo aconteceu conosco ou com o nosso planeta. Mas isso se deve ao fato de a explosão ter sido fraca. O fato é que a esperada colisão entre Andy e Gomer enviará ondas gravitacionais sem precedentes por todas as galáxias, e elas chegarão ao sistema solar. Mas o que essa onda de choque é realmente capaz de fazer? Ela poderia impedir que o Sol liberasse gás por alguns minutos, ou seja, deixaria de aquecer o sistema solar. Então, digamos que você estivesse em seu dia de verão e, do nada, a atmosfera congelasse por alguns segundos. Não parece muito agradável, não é? Mas essa é, na verdade, uma possibilidade melhor do que a próxima. Em um dos piores cenários, a explosão da colisão entre Andy e Gomer poderia quebrar as ligações entre os átomos e fazer com que tudo se desintegrasse. Você, eu, seu gato. Todos nos transformaríamos em pequenas partículas flutuando no vácuo do espaço. Isso pode parecer assustador, mas os cientistas dizem que um átomo é feito de 99% de espaço vazio, e significa que todos os habitantes da Terra, todos os 8 bilhões de nós e tudo o que existe, plantas, objetos, animais, são compostos de 99% de espaço vazio. Então, talvez, tudo o que o Andy e Gomer fariam seria separar todos os nossos átomos e nos dessolidificar. Por outro lado, a explosão poderia bagunçar a estrutura do espaço e do tempo como a conhecemos. Você se lembra de Albert Einstein, certo? O do cabelo maluco? Ele é o nome por trás da teoria da relatividade e descobriu que o tempo é relativo, sempre depende do observador. Isso significaria que o tempo não é o mesmo em todo o cosmos. Mas por quê? Bem, porque a teoria da relatividade de Einstein também é uma da gravidade. Ele indicou que a gravidade é o efeito que os objetos têm sobre o tecido do espaço-tempo. Todo objeto que tem massa, incluindo eu, você, seu gato e nosso planeta, e cria uma deformação ou uma distorção no tecido do espaço-tempo que faz com que ele se curve. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional e maior a distorção no tecido. Pode parecer complicado, mas é isso que cria diferentes percepções de espaço e tempo em todo o cosmos. É por esse motivo que você envelhecerá de forma diferente na Terra e em Júpiter. É a razão pela qual o tempo passa de forma completamente diferente para os astronautas em missões longas e para as pessoas que permanecem na Terra. E também porque uma colisão de 2 megablazares poderia bagunçar nossas percepções de espaço e tempo, devido à força total de suas ondas de choque gravitacionais. Entendeu? Sem mencionar que os buracos negros já são uma enorme distorção no tecido do espaço-tempo. Você se lembra daquela cena de Interestelar, certo? Em que o personagem principal dobra o contínuo, um espaço-tempo, por meio de um buraco negro. Mas não tente fazer isso em casa. Até onde sabemos,
qualquer pessoa que opte por entrar em um buraco negro não tem garantia de voltar para casa. Os cientistas dizem que essa explosão do blazar ocorrerá em aproximadamente 10 mil anos. Mas espere um pouco. Se ele está a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, significa que esses dois buracos negros já deveriam ter colidido muito antes do nascimento do nosso sistema solar e do nosso planeta natal. Veja bem, o sistema solar nasceu há cerca de 4 bilhões de anos. E como levamos 9 bilhões de anos-luz para receber a luz emitida pelos blazares em primeiro lugar, significa que o colapso dos dois já ocorreu e chegará à Terra daqui a 10 mil anos. O que quer dizer que as ondas de choque já estão percorrendo as galáxias neste exato momento. Mas ainda assim, é algo que nem mesmo seus tataranetos estarão por perto para ver. Todos nós sabemos sobre buracos negros, mas e seus misteriosos irmãos gêmeos, os buracos brancos? Você já ouviu falar deles? Eles existem mesmo? E a questão mais importante de todas: esses dois são realmente um grande portal interdimensional? Vamos descobrir. Um buraco negro é um objeto espacial assustador com uma força de atração incrivelmente grande. A força da sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar dela. É por isso que ele parece preto para nós. E surge quando estrelas, pelo menos 3 vezes maiores que o nosso Sol, queimam completamente. Ao envelhecer, começam a derramar camadas de gás e a diminuir de tamanho. O núcleo encolhe até se transformar em uma pequena bola, com uma pressão interna enorme. E quando não consegue mais suportar essa pressão, explode, caindo sobre si mesma e se transformando em um buraco negro. E sim, ainda temos muito a aprender sobre eles, mas pelo menos temos algumas informações. Mas e quanto aos brancos? Por que quase nunca ouvimos falar deles e por que não sabemos nada sobre eles? Bem, trata-se de objetos espaciais teóricos que são basicamente o oposto do buraco negro. Se este engole tudo que vê, então o branco, pelo contrário, não deixa nada entrar. Por sinal, buraco branco é apenas um nome. Para nós, ele realmente não seria dessa cor. Imagine viajar em uma nave espacial. De repente, você vê algo que se parece com um buraco negro padrão. É cercado por um anel brilhante, rotativo e enorme de poeira espacial e gás. Mas se você continuar observando, verá algo incomum. Ele vai cuspir alguma matéria de seu centro. Algo assim é impossível com buracos negros. Somente neste momento você perceberá que este é um branco, porque visualmente não há diferença. Ambos os fenômenos espaciais têm o chamado horizonte de eventos, que é algo como um limite. Para um buraco negro, se torna um ponto sem volta. Se você cruzá-lo, não poderá mais escapar. Mas para um branco, é mais como uma parede invisível que você não consegue passar. É tipo um clube exclusivo para ninguém. Aqui está algo interessante para se pensar. Uma vez, um buraco branco recebeu uma enorme quantidade de material de algum lugar, de alguma forma, mas então parou de absorver esse material e começou a cuspi-lo. Então isso significa que ele cospe os restos do passado. Mas o que exatamente é esse passado? Um buraco branco pode cuspir algo que já existiu e desapareceu há muito tempo? Essas coisas podem de alguma forma afetar nosso mundo? Esse pensamento talvez seja um pouco preocupante, mas você pode relaxar. O problema é que ainda não descobrimos um único branco. Talvez porque temos muito pouco conhecimento real sobre o espaço. No século XX, Albert Einstein e sua teoria geral da relatividade atingiram a física como um tsunami. Ele descobriu algo incrível, que a gravidade, como uma força toda poderosa e invisível, é capaz de dobrar o espaço e o tempo. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço. Foi quando os cientistas sugeriram pela primeira vez a existência de buracos negros, mas ainda levaram mais de 40 anos para entender esses objetos espaciais, ou até mesmo provar sua existência. Só recentemente conseguimos a primeira foto de um deles, localizado no centro da galáxia M87. Você deve estar lembrado.
Muitas pessoas riram por ser uma imagem muito embaçada, mas deveríamos dar mais crédito aos cientistas. A imagem foi obtida através de uma colaboração internacional das estações espaciais e 8 telescópios terrestres. Então, basicamente, precisávamos de uma enorme quantidade de esforço e de recursos para obter até mesmo uma pequena prova da existência deles. Não é à toa que ainda não descobrimos os seus irmãos, mas, por outro lado, muitos cientistas agora acreditam que podem nem existir. Por muito tempo, eles foram uma conclusão lógica da teoria da relatividade. Se há buracos negros, por que não deveriam existir os brancos? Mas, recentemente, os cientistas começaram a questionar se eles são possíveis. Sabemos como os buracos negros nascem, mas para que um branco se forme, todo esse processo precisa ser revertido, o que não faz muito sentido. Podemos pegar um ovo e fazer uma omelete, mas podemos transformar uma omelete em um ovo inteiro novamente? Isso não é apenas sobre comida. No início, tudo no universo tem uma forma clara e definida. E então, com o tempo, fica cada vez mais caótico. Esta é uma das leis estatísticas do universo. Além disso, parece que buracos brancos não seriam capazes de existir por muito tempo. Eles jogariam muito de sua massa e material no espaço. Tudo isso se reuniria em torno deles, até que, eventualmente, um colapsasse e formasse outro negro. Que ciclo estranho! É assim que parece ser esse processo se você usar o senso comum. Mas todos sabemos que o universo sempre foge da norma para os nossos cérebros pequenos e simples. Há tantas coisas nele que não fazem sentido, mas ainda assim existem. Alguns físicos estão tentando trazer buracos brancos de volta do esquecimento científico. Seu principal argumento começa com a pergunta: o que acontece com as coisas que entram em um buraco negro? Elas não podem simplesmente desaparecer em lugar nenhum. De acordo com a física, nenhuma matéria no universo pode simplesmente se transformar em nada. Ela nunca desaparece, apenas muda. Então, o que se passa dentro de um buraco negro? O que ocorre com ele quando sua vida útil expira? E como nasce um buraco branco? Como você provavelmente adivinhou, todas essas perguntas podem ter uma resposta. Os dois tipos de buracos devem estar interconectados e podem até ser algum tipo de portal. Para que isso seja verdade, precisamos violar as equações da relatividade geral. E sabemos que a teoria de Einstein tem sido considerada inviolável há anos. Mas aqui vai um fato curioso. Nós finalmente a desafiamos em 2022. 3 cientistas receberam o prêmio Nobel por provar que Einstein não estava certo sobre muitas coisas. E o universo é muito mais complicado do que pensávamos. Em outras palavras, buracos brancos podem realmente existir. Eles podem ser meio malucos e incompreensíveis para nós, mas sua existência ainda é possível. Se existem, como funcionariam? Bom, temos algumas ideias. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que o buraco branco pode ser uma criança de um buraco negro. Com o tempo, este pode envelhecer e se tornar muito pequeno. Então, os processos que ocorrem nele deixariam de obedecer ao bom senso. A aleatoriedade quântica pura entraria em jogo. Blá blá blá, partículas criam alguma loucura e caos e... BUM! Um buraco negro se transforma em um branco, que seria do tamanho de uma pequena partícula e pesaria aproximadamente tanto quanto um fio de cabelo humano. Não teria a incrível massa gravitacional de seu ancestral, mas sim o que quer que estivesse dentro dele. Em outras palavras, armazenaria tudo o que o buraco negro engoliu em sua vida anterior. E mais cedo ou mais tarde, começaria a cuspir essa informação. Se essa teoria for verdadeira, então, um dia, buracos brancos podem começar a dominar todo o nosso universo. Isso pode acontecer quando todas as estrelas queimarem e todos os buracos negros secarem. Mas estamos falando de um futuro mais distante que se pode imaginar. De trilhões de anos no futuro. O universo pode nem sobreviver por tanto tempo. Há também outra opção. Talvez todo o nosso universo seja a criação de um buraco branco. Alguns físicos dizem que o Big Bang se parece suspeitamente com o comportamento potencial de um buraco branco. Ambos são muito semelhantes matematicamente. E, quem sabe, talvez estejam certos. De qualquer forma, existem diversas coisas em nosso universo sobre as quais não temos ideia. E talvez um dia descobramos o segredo desses irmãos gêmeos. Vamos apenas esperar que eles se transformem em alguns portais interdimensionais e incríveis.